pessoal, eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Hoje eu estou aqui em Lucca, na Itália, participando da Tissue Planet, um evento realizado pela Toscotec, mostrando o futuro da indústria de tissue. E eu vou conversar agora com o Nuno Santos, que é diretor executivo da Navigator Company de Portugal. Nuno, obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui hoje, é um prazer falar com você. Muito obrigado, eu é que agradeço. Legal. Nuno, você acabou de fazer uma apresentação aqui no evento, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós, né, como é que em poucos anos a Navigator, né, transformou o tissue em um dos principais vetores de crescimento do grupo e por que o tissue se tornou tão estratégico para a Navigator. Sim, de facto, só para situar, nós entramos no tissue em 2015, estamos em 2026, passaram 10 anos, 11 anos, e o tissue representa hoje em dia já um negócio de 500 milhões de euros para nós, anual, e representa cerca de 25% das nossas receitas total da companhia. Já representa um quarto do volume de negócios da Navigator como um todo. Porquê é que nós entramos? Entramos por algumas razões. Primeiro, porque a companhia procura sempre crescimento onde se sente que pode fazer tão bem, ou na verdade melhor do que os demais, e portanto estamos sempre à procura de oportunidades de crescimento que possam alavancar e tirar partido das nossas vantagens competitivas. E o tissue era um desses segmentos que nós identificámos na altura e portanto não havia como não, se fazia sentido, se nos permitia crescer e se nós sentíamos que tínhamos vantagens competitivas, a decisão foi relativamente fácil. E essas vantagens competitivas têm sobretudo que ver com a nossa parte, a história de hoje aqui na conferência, a componente de sustentabilidade, descarbonização, o nosso carbon footprint e também, por outro lado, com as sinergias de integração da cadeia de valor. Nós estamos integrados em muitas das nossas operações de tissue com a fábrica de pasta, permite-nos ter pasta em slush, sem que essa pasta tenha que ser seca, nem tenha que viajar e ser levada para outros sítios. E, portanto, houve um conjunto de sinergias e associadas ao nosso DNA e aos nossos ativos anteriores que nos permitiram entrar, digamos assim, com o pé direito no negócio do tissue. Outra das razões que nos levou a entrar no tissue também teve a ver com o nosso portfólio e a dinâmica do nosso portfólio de negócios. Nós estávamos a assistir, você viu, a Navigator há 10 anos atrás e ainda hoje é conhecida essencialmente pelo seu printing and writing paper, o papel gráfico, a marca Navigator, e como você sabe é um mercado que está em queda. Nós temos mantido mais ou menos estáveis desde os últimos 10, 15 anos, estamos mais ou menos estáveis em termos de vendas, mas à custa de aumento de cota de mercado. Mas, na verdade, o mercado está a cair, umas taxas significativas, 5%, 3% ao ano, o que é muito significativo. E, portanto, nós tínhamos também algum receio, nós temos que preparar o futuro. A companhia não pode estar apenas dependente de um single product ou de um negócio, not single product, mas o Uncoated representava a grandíssima maioria daquilo que eram as vendas da Navigator. Portanto, sentimos a importância, sentimos a necessidade de diversificar por razões de crescimento e por razões de redução de risco. Bacana, Nuno, legal. E a Navigator mostrou uma estratégia muito forte na integração entre energia, biomassa, celulose e tissue, né? Na sua visão, quais são hoje as principais vantagens competitivas que um fabricante de tissue ganha ao integrar a sustentabilidade diretamente aí na operação industrial? Eu já fui respondendo essa pergunta, não sabia que ela vinha, já fui respondendo, mas eu acho que eu vou sintetizar outra vez. Portanto, há uma vantagem associada à parte ambiental. Nós conseguimos ter um carbon footprint bastante mais baixo ao estarmos integrados numa cadeia de floresta, porque nós somos um produtor florestal. Nossa cadeia começa na floresta, na pasta e depois no tissue e depois em paralelo no printing and writing paper, mas a sua pergunta versava sobre a questão do tissue. Portanto, nós temos esse ângulo, essa dimensão associada à nossa proposta de valor, a sustentabilidade dos nossos produtos, a sustentabilidade da produção e daquilo que entregamos aos clientes, dos seus produtos, a sua entrega. Dá esse elemento que é essencial. Por outro lado, como eu referi, temos a questão de alguma vantagem de custos que nós, enfim, ao estarmos todos integrados,
da integração da pasta, recebemos o slush pulp, temos a produção do papel e temos o converting. Portanto, nós temos, desde a floresta até ao rolinho de papel higiênico, nós temos uma empresa integrada e há algumas sinergias que nós vamos retirando desta integração e ao longo da cadeia de valor. Não são brutais ou significativamente não nos permitem fazer asneiras no resto do negócio. Temos que continuar a ser muito fortes nas outras dimensões, mas são essas sinergias, tentamos explorá-las no máximo possível. Bacana. E Nuno, vocês geograficamente têm uma posição também estratégica com relação às vendas e tudo mais. Hoje vocês atuam toda a parte ibérica da Europa e também UK. Legal. E como é que você vê essa expansão para a UK? Foi algo muito estratégico? Ainda é algo estratégico para a companhia? Como é que está? É sim, senhor, é algo estratégico para a companhia. Portanto, nós vimos o UK Market é um mercado que funciona, em particular na sua parte de produção de papel, com importações. Portanto, não é autossuficiente na produção de papel, é autossuficiente em finished goods, em produto terminado, produto acabado, mas mesmo assim tem algum déficit e, sobretudo, tinha algum déficit quando nós tomámos a decisão de entrada no mercado. Portanto, para nós era um mercado que nós já fornecíamos em bobinas. Portanto, era um mercado, nós adquirimos a Accrol, que era nosso cliente de bobinas, e achamos bem que a aquisição daquela empresa, daquela operação, daqueles ativos, nos poderia tornar mais fortes. Portanto, em vez de ficarmos a entregar apenas as bobinas no Reino Unido, demos o passo seguinte de integrar formalmente, adquirindo aquela operação de converting que tinha no Reino Unido. É um mercado estratégico, está muito próximo da Ibéria. Vemos, de facto, o mercado do Reino Unido não é um mercado natural, não tem vantagens competitivas na cadeia do Forest Pulp and Paper. E, portanto, o facto de nós alavancarmos e tirarmos partido de alguns dos nossos ativos na Ibéria permite-nos sermos fortes naquilo que estamos no Reino Unido. Para mostrar para responder melhor àquilo que você perguntou, nós acabámos de tomar uma decisão de investir numa nova máquina de dupla largura, 70 mil toneladas de produção por ano, que vamos investir em Aveiro, mas destinada a produzir papel 100% para o mercado do Reino Unido. Portanto, reforçámos recentemente, através desta decisão, o nosso compromisso e o nosso investimento com o Reino Unido. Que legal, bacana. Parabéns pelo investimento, Nuno. E grande parte, voltando um pouco a falar da parte de emissões, Nuno, grande parte das emissões do Tissue ainda está ligada muito no consumo de gás natural, né? Para a parte de vapor e secagem. Quais tecnologias, né, o caminho você acredita que terá maior impacto nos próximos anos para descarbonizar a produção de tissue e de forma economicamente viável? Apresentei há pouco um dos exemplos. Portanto, nós precisamos de vapor e de hot air da ar quente, o ar quente para a campânula, o vapor para aquecer a superfície do Yankee, e essas duas necessidades são aquilo que mais consome gás natural numa fábrica de tissue, como você saberá. Há 2 ou 3 formas de fazer esta descarbonização. Uma primeira, o exemplo que eu dei há pouco, é através em vez de usar gás natural, usar biomassa. Nós investimos recentemente em Vila Velha de Ródão, uma biomassa que arrancou, uma central, uma caldeira que arrancou este ano já, uma caldeira à biomassa, que vai produzir vapor para entregar à máquina, e vamos deixar de consumir gás natural para necessitar de aquecer o Yankee. Portanto, vamos substituir o gás natural pelo consumo de biomassa, através de um investimento numa caldeira de biomassa que vai produzir o vapor para o Yankee. O ar quente é menos eficiente energeticamente usar a caldeira de biomassa. Há um limite, inclusivamente, à temperatura máxima do ar que podia ir para que é necessário na campânula e, portanto, não é tão vantajoso em termos relativos usar a biomassa para fazer o aquecimento do ar que a UD, a campânula, usa. Mas também é uma possibilidade.
Depois, há uma segunda forma, que é através dos processos de eletrificação, que há pouco também estávamos na conversa com as pessoas da Toscotec. Portanto, é a segunda via. Portanto, a primeira via é usar biomassa para produzir vapor e para produzir outro tipo de energias. Há a eletrificação, requer, para ter um payback, um retorno, requer que os preços de eletricidade sejam baixos e que o preço do gás natural esteja relativamente alto, portanto, vive desse binómio do diferencial de preço destas duas energias e, portanto, a eletrificação de uma caldeira ou a eletrificação da campânula são algo que já existem alguns players na Europa, já avançaram com esses investimentos e já estão a trabalhar com não são muitos, eu sei pelo menos 2 players, dois produtores de tixo, que adotaram uma campânula elétrica, etc. Portanto, isso é uma alternativa. Nós estamos a estudar o business case, ainda não sai, mas vamos ver se consegue sair dentro de pouco tempo. E depois, uma terceira forma é usar um gás equivalente ao gás natural, mas renovável, um biometano, que possa ser utilizado e queimado da mesma forma que é queimado o gás natural, e que produza depois aquilo que é preciso produzir. Obviamente, o biometano é um gás caro, ainda é mais caro que o gás natural, portanto tem que haver aqui um incentivo dos policy makers para permitir que haja aqui, de facto, que se possa aceder a um biometano, por exemplo, de forma competitiva. Mas, portanto, as 3 formas de substituir gás natural são através de fontes de biomassa, através de eletrificação, usando a eletricidade do sistema. Aí é fundamental que o sistema elétrico seja muito renovável, como é o caso da Ibéria, também é o caso do Brasil, que é muita hídrica e um gás equivalente, digamos assim, ao gás natural, que tenha sido produzido de forma verde, digamos assim, como o biometano. Peço desculpa pela explicação, que foi muito longa. Não, está perfeito. Não, maravilha. E a Europa vem avançando rapidamente, né, nessas metas de carbono, né? A parte de rastreabilidade e ESG. Na sua visão, para a gente finalizar, como que fabricantes de tixo na América Latina e no Brasil podem se preparar para esse novo cenário global sem perder competitividade? A gente sabe que existe uma grande diferença entre a Europa e a América Latina, principalmente o Brasil, né, com relação a isso. Relativamente ao tema em particular, repita, não é? As metas de carbono e rastreabilidade, né? Aqui na Europa vocês avançaram. Estamos muito avançados. Né? E lá no Brasil a gente não tem tanto esse avanço, né? Por contas ainda de investimento e tudo mais. Eu acho que o Brasil, na verdade, está do lado certo da equação, isto é, o Brasil deveria ter condições. O Brasil é um país verde por natureza. Sim. Tem muita biomassa, tem muita energia hídrica e, portanto, é um país, é um território que tem facilmente condições para, inclusivamente, cumprir com os targets que foram definidos pela União Europeia. Já outras regiões me preocupam mais, asiáticas. A Ásia também está muito agressiva na parte da produção de tixo, com exportações para a Europa, e eu de facto tenho uma preocupação de fundo. A Europa tem que cuidar da sua indústria, tem que cuidar do seu emprego, das suas pessoas, e se achamos que é fair exigir aos produtores europeus o cumprimento de um conjunto de ambiciosos objetivos de redução de emissões e de cumprimento de critérios ambientais, a Europa não pode permitir que players internacionais possam colocar cá os seus produtos não cumprindo com esses critérios. Portanto, há aqui um papel muito importante em desempenhar por Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelos diferentes países a nível nacional para garantir que não estamos confrontados com algumas importações que possam ser consideradas unfair. Nós não somos contra importações e exportações, como é evidente. A única coisa que queremos é jogar o jogo com as mesmas regras. Todos temos que jogar com as mesmas regras e acho que é fundamental que a Europa esteja um olho, seja mais precavida e menos ingênua nessa dimensão, porque senão vamos assistir, por exemplo, àquilo que estamos a assistir na Europa, no automotive industry e outras indústrias de produções de painéis solar, onde a Europa não existe e, portanto, se não tivermos algum cuidado... vai para o mesmo caminho. Corre esse risco se não houver aqui regras iguais para todos. Isso é que é fundamental. Ok. Força.
Não, eu gostaria de agradecer seu tempo e parabenizar pelo trabalho que você vem realizando frente à Navigator e sucesso cada vez mais aí para vocês. Muito obrigado, nós é que agradecemos e a Navigator é uma grande equipa, somos 1000 pessoas na área do tixo e 4000 no seu conjunto e nada, nós é que agradecemos aqui a oportunidade que nos deu de estar aqui a comentar e a partilhar esta experiência. Legal, Nuno. Obrigado.